Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para compartilhar, né? Toda semana de tudo que Deus tem falado comigo, Ele tem gerado através das minhas devocionais, através daquilo dos meus estudos, do que eu medito. E eu já quero falar um pouquinho sobre um trecho de um personagem que a gente conhece muito, que é muito pregado, que é muito falado, e é sobre José. E a pergunta que eu quero fazer para você é se você já passou por alguma traição na sua vida, que foi de alguém muito próximo, alguém que você considerava um amigo, um irmão, aquela pessoa que você nunca imaginou que iria fazer isso com você. Pois é, todo mundo sabe que José foi vendido pelos seus irmãos, né? Mas o que a gente não vê no texto, algumas coisas logo no início, quando ele foi vendido, é que mesmo no meio da traição, mesmo no meio de uma circunstância onde a gente está ferindo, onde a gente sente que a partir dali os sonhos de Deus não vão se cumprir, que a gente não pode mais acreditar em pessoas, Deus no meio daquela dor está preparando para a gente bálsamos no meio do caminho, até que a gente chegue verdadeiramente ao propósito de Deus. Olha só o que diz o texto. A gente vai ler lá um pouquinho em Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37, ele vai discorrer, né, sobre todo o processo dos sonhos de José. E aí a gente entra na parte onde José é vendido pelos irmãos. Para não ficar muito grande, a gente começa aqui no versículo 19, onde José vai procurar pelos irmãos dele, por uma ordem do pai. E os irmãos começam a caçoar dele, dizendo que vinha um sonhador. E aí eles começam a conspirar contra José e jogam ele num poço. Só que aí eles ficam com medo dele morrer lá, e aí eles pensam em matar e tal. E aí um dos irmãos de José defende ele e diz que não ia matar, mas que estava vindo uma caravana de escravos, caravana que compravam escravos, e eles queriam vender José. Aí a gente começa no versículo 23, que diz assim: chegando-se José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-lhe e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá então disse a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão e nosso próprio sangue. E os irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. E aí ele foi colocado naquela carroça. E aí a gente para exatamente nesse tempo onde eu quero refletir um pouco com você. José ali, ele tinha passado por um dos piores momentos da sua vida, pelo menos ele achava, porque depois ele ia passar por uma série de processos e uma série de provações. Mas a primeira grande decepção que José sofre é de ser traído por aqueles que ele mais confiava, por aqueles que ele mais amava. E eles ainda rasgaram a túnica dele, e a túnica dele significava para ele, né, um presente do pai, significava a dignidade dele, significava aquilo que o pai tinha entregue para ele de autoridade, de governo. E quando os irmãos rasgam isso, eles estão dizendo assim: olha só, você não tem nada disso. Nós estamos dizendo para você: quem é você, José? Você não tem nada disso, você não é isso. E quantas vezes a gente perde, né? A gente passa por essa situação. Mas aí é que tá. Quando a gente estuda a Bíblia e quando a gente vai para o hebraico, para o original, o hebraico ele traz tesouros, ele traz muitas coisas escondidas. Então, assim, tudo que se fala de nome, de especiarias, de locais de cidades, quando a gente vai olhar no hebraico original,
ele significou algo que tem um poder muito grande. Então você imagina e vamos pensar como que estava José naquele momento, né? Como que José tá ali passando por aquela vítima aonde ele é trama, onde existe aquela trama para matar, acabar com a vida dele, e ele é justamente vendido por uma caravana de ismaelitas. E quando a gente volta lá atrás, os ismaelitas são descendentes de Ismael, o filho da escrava, né, da Agar, que vem a se tornar depois, né, inimigo de Israel, os ismaelitas. Olha só, e ele ainda foi vendido para um povo que era considerado inimigo, ou seja, ele ainda estava praticamente, né, no campo do inimigo. E esses inimigos, eles estavam indo para onde? Para o Egito, para vender. E eles falam sobre especiarias, aqui fala sobre bálsamo e mirra, que os camelos estavam carregados de bálsamo e mirra. E a Bíblia relata, né, que o José, ele foi colocado dentro dessa carroça, aonde tinha essas especiarias, eram fardos de especiarias. E essas especiarias aromáticas, né, elas trazem até hoje muitas coisas para o ambiente, elas significam muitas coisas, elas trazem perfumes, elas trazem sensações de calmaria, né? Cada uma delas, elas têm um significado. O cravo e a canela, por exemplo, eram colocados dentro do santuário, né? Para trazer uma sensação de paz no ambiente, né? E aí, o que a gente entende? Deus pega e dá um jeitinho, porque nada é coincidência. E José vai parar exatamente em cima de um produto: bálsamo e mirra. E esse bálsamo, no próprio nome já diz o que o bálsamo, essa especiaria, ela trazia. Ela trazia a sensação de você receber aquele alívio. Porque imagina como é que estava o coração do José. Aflito, magoado, triste, escravo. E sabendo que ele ainda ia parar no território totalmente diferente, totalmente desconhecido. Então, ele estava apreensivo, ele estava angustiado, ele estava magoado. Ele não sabia o que ia ser o futuro dele, o trajeto desse caminho. E aí, Deus coloca ele exatamente em cima dessas especiarias que iam trazer para dentro do corpo dele. Mesmo no meio daquela aflição, no meio daquela situação, o bálsamo. E a mirra. E a mirra é uma especiaria que é usada para trazer cura, para trazer sensibilidade, para trazer paz, para trazer tranquilidade. Ou seja, tudo tem propósito. Deus tem propósito em tudo, mesmo no meio da dor, mesmo no meio de uma circunstância difícil, mesmo no meio de uma traição, seja da pessoa que você menos imaginava. Dentro desse processo, o Senhor quer trazer essas mesmas especiarias aí que trouxe na vida de José, enquanto ele fazia essa trajetória para chegar lá no Egito. No meio do caminho, pensando em tudo que estava acontecendo, ele estava banhado por essas especiarias, ou seja, banhado pela paz e pela segurança que só essa unção que vem do alto, que vem dos céus, pode dar. Essa unção que capacita, essa unção que encoraja, essa unção que traz autoridade. Naquele momento ali, o tipo de unção que José estava precisando era exatamente a unção da cura, da paz e da tranquilidade, o que é propriedade dessas duas especiarias. Eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam disso, na verdade. E aí, o que eu quero trazer para você? Se você, assim como José, está passando por esse momento ou já passou, comece a pedir a Deus para que venha com bálsamo e com a mirra sobre você, para que você tenha a tranquilidade de saber que mesmo no meio da maior decepção que você esteja enfrentando, mesmo que tenham te jogado num poço, mesmo que tenham rasgado a tua dignidade, rasgado a tua túnica, mesmo que tenham dito para você quem é você, você não pode,
tô rasgando aqui a tua identidade, eu tô rasgando aqui as tuas promessas, eu tô dizendo que você não vai conseguir. E eu tô te colocando para longe, porque o fato de afastar José do pai dele era se eu te afasto de longe do teu pai. Eu tô te afastando de longe da promessa. E aí o tempo inteiro Deus fala assim, olha só, você não tá sozinho. Pode parecer que você tá sozinho, mas eu vou trazer aqui elementos que vão poder acalmar o teu coração no meio da angústia, no meio da dificuldade, até que o meu processo com você se cumpra. E até que eu desfaça todo o embaraço. E até que os meus propósitos na sua vida se cumpram. O Senhor ali já estava trazendo ao coração de José o que a gente pode chamar de equilíbrio emocional. A cura, porque ele ia passar por muitos outros processos, por muitas outras afrontas. Mas ali naquele pequeno sinal, Deus já estava dizendo, olha só, eu estou contigo por todo o caminho aonde você andar. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Mesmo que você esteja num lugar fechado e esteja escuridão, você não conseguir levantar os teus olhos e enxergar, mas levanta eles para além daquilo que você consegue ver. Porque existem especiarias do Senhor prontas para te acudir, prontas para entrar na tua alma, no teu espírito e trazer para o teu corpo a resistência, a resiliência, o equilíbrio que você precisa para vencer. Um beijo no seu coração. Ouse governar as suas emoções debaixo dessa unção, dessa capacitação que o Senhor te dá para o que você precisa, ok? Fique com Deus. Deus te abençoe.